Olá, bem-vindo ao meu canal de astrologia tradicional. Eu sou Célio Barros e esse é mais um vídeo da série Pergunte ao Astrólogo. Cláudio Martim. Estudei astrologia em uma escola muito respeitada e clássica, e um dos ensinamentos mais importantes que tive do meu professor foi que, como eternos estudantes, nunca devemos predizer a morte. Acho que a astrologia deve nos mostrar caminhos para vivermos melhor. Mesmo assim, a abordagem é instigante. Gostei da abordagem. Comenta sobre aquele meu vídeo que eu falo sobre o prazo de validade. Realmente, predizer morte é uma coisa muito complicada nos dias de hoje, né? A gente tem cada vez mais tecnologia para poder intervir a favor da vida, e situações que antes eram de total risco, hoje não são mais. Então a ideia é justamente isso, né? Que você conseguir marcar através das previsões, principalmente dos ciclos piores, quais são os pontos críticos e quais são as características que mais levam a pessoa a risco de morte, justamente para que seja evitado. Então, é um tipo de conhecimento válido justamente para poder poupar a pessoa e melhorar a qualidade de vida, principalmente nos momentos mais difíceis. Ana Cristina Govindulo Marques. Será que perguntar se vou me livrar de uma pessoa caberia na astrologia horária? Sim, cabe sim. O interessante é você saber se isso se trata de um relacionamento, se isso é você se livrar de um vizinho chato, se livrar de um chefe, tem que saber para poder identificar qual é o significador dessa outra pessoa. Mas via de regra, para a maioria das perguntas que se referem a outras pessoas, a gente geralmente acaba caindo sempre na casa 7. Então, por exemplo, se é um relacionamento complicado e a pessoa quer saber se vai dar certo o processo de divórcio ou não, se tem análises nesse sentido, e é do mesmo jeito que você analisa se uma relação vai dar certo ou a aproximação de uma relação, você também vai avaliar o afastamento dessa relação a partir do mesmo critério: dignidades, recepção, mudanças de dignidades e de recepção e assim por diante. Ana Cristina Govindulo Marques. O que dizer casas vazias no mapa? Deve ser o que dizer de casas vazias no mapa. Tem como interpretá-las? Obrigada. Tem sim. A casa pode estar vazia, mas ela sempre vai ter um regente. É interessante salientar aqui que planetas dentro da casa têm muito mais ação dentro da casa e trazem mais relevância para a casa. Mas se a casa está vazia, ela continua tendo ação e tem funcionalidade na vida da pessoa. Você vai atrás do regente, vê as dignidades essenciais, as dignidades acidentais, eventuais debilidades também, e como que esse regente vai se comunicar com os outros planetas através de recepções e qualidade dessas recepções e assim por diante. Luciana Duarte. Oi, Célio, tenho uma dúvida. Para mapas de sinastria, a astrologia moderna dá bastante ênfase em aspectos e eu já vi você falando que em tradicional importam mais as recepções. Isso também vale para análise de sinastria? Poderia explicar por alto os pontos mais relevantes nesse tipo de análise pela astrologia tradicional? Muito obrigado. Tudo conta. Só que, óbvio, a questão das recepções é fundamental. E aí tem uma coisa interessante, que é uma questão comparativa. Sempre que eu vou fazer uma sinastria, antes de entrar na sinastria, eu vejo o que a pessoa busca dentro do padrão afetivo do mapa dela, individualmente. E da outra pessoa a mesma coisa. Aí eu vou juntar essas duas características para ver se são compatíveis. Se isso já começar errado, a gente já tem um começo aí torto, pisando em falso. E eu sigo esse processo de análise porque, por mais que exista uma relação entre duas pessoas, é sempre dois indivíduos buscando individualmente essa relação. Então, é a pessoa A, com todas as suas expectativas e todas as suas características e autoconsciência, buscando a pessoa B, com todas as suas expectativas, características e nível de consciência também. Então, assim, eu até já comentei num vídeo sobre sinastria, vou deixar o link aqui também. É a mesma história. Eu evito fazer sinastria, principalmente para questões afetivas, porque ela não é tão funcional assim. Nessas horas vale muito mais você consultar um coaching que vai fazer um levantamento dos valores principais da vida de cada pessoa, porque se, por exemplo, uma pessoa tem como valor principal o status e a outra tem como valor principal a liberdade e independência, mesmo que a sinastria seja muito compatível, essas duas pessoas vão bater de frente ou às vezes não vão nem sequer se encontrar porque não frequentam os mesmos ambientes. E isso só mostra que assim, a sinastria ela é muito mais uma ferramenta que vai indicar
quais são os potenciais para se desenvolver e trabalhar juntos, do que necessariamente uma relação afetiva. Uma relação afetiva você não quer saber o que vai funcionar melhor ou não. Compensação, uma relação entre sócios, aí sim compensa fazer sinastria, compensa bastante, porque você vai saber o que um pode esperar de melhor e de pior do outro. Assim você consegue ajustar para ter uma dinâmica máxima de produtividade. André Ricardo Brito. Este ano estarei passando por uma progressão, arco solar, do Sol sobre Marte natal, trígono, e quando Marte estiver retrógrado em sextil ao Sol em aquário, esse ano ficará exalto. Marte rege meu ascendente, Marte está na casa 9 natal. Pelo que eu estudei e observei, essa sincronicidade é gatilho de acontecimentos. A pergunta: como funciona a progressão do Sol? Em observações, parece acordar o planeta. Estou correto? Poderia acrescentar algo mais sobre as progressões do Sol? Vou fazer um resumo bem simples. Qualquer ponto que faça contato, ele ativa. É como um ponteiro de minutos de um relógio de torre de igreja. A cada 60 minutos, ele vai fazer o sino badalar. Agora a questão é como que esse sino vai badalar. Isso tem muito mais a ver com a condição do Marte no seu mapa, as dignidades essenciais, acidentais, as recepções que ele dá e que ele recebe, do que o Sol em si. Phelps. Como eu vi que você respondeu algumas perguntas bem pontuais, vou me atrever a perguntar também. Tenho 3 planetas em domicílio, Marte em Áries, Júpiter em Sagitário, Vênus em Touro e um em exaltação, Sol em Áries. Nenhum em queda ou em exílio. Por si só, isso já faz a conversa entre os planetas no mapa ser mais fluida? Não exatamente a conversa entre os planetas, porque a conversa entre eles é a recepção. Então, assim, quem está dando força para o outro? Agora, todos estão com ótimas dignidades essenciais, isso é fato. E é sempre bom ter planetas em boas dignidades essenciais, porque eles têm muito mais força e intenção de ação para darem o melhor de si dentro da sua característica. Moisés Brás. Olá, Célio. Você faz alguma associação da astrologia com Cabala? Obrigado. Não, porque eu não conheço Cabala ainda. Vou adorar estudar isso, mas está lá na fila de espera. Marifite. Como fazer quando o querente e o quesito são significados pelo mesmo planeta? Dou a lua ao querente? Bom, você já fez uma pergunta parecida ali, que o Mercúrio era o regente do ascendente da casa 4, e no final o Mercúrio nem servia para nada enquanto regente da casa 4, porque o que importava ali na compra do apartamento, no aluguel do apartamento, era entre o regente da 1 e da 7, porque se tratava de um fechamento de negócio. Eventualmente você vai ter que usar a lua, sim, quando não for possível fazer uma análise dessa, mas é bem difícil que a gente tenha esse tipo de problema. Carla Roissa, espero ter pronunciado certo. Quando você se refere a um planeta maléfico em função de prejudicar nós humanos, não, o conceito de planeta benéfico ou maléfico vem de um conceito básico, o qual é definido os principais pilares da astrologia, que são as características quente, seco, frio e úmido. Tudo aquilo que tiver associação com quente e úmido é considerado benéfico. Benéfico em relação ao quê? Benéfico em relação à vida, não só a humanos. Porque a astrologia começou a ser desenvolvida quando o ser humano deixa de ser nômade, começa a desenvolver a agricultura e começa a perceber que certas épocas funcionam melhor para o plantio, e eles começam a perceber que é possível calcular essa época a partir da posição do Sol e outras estrelas errantes em relação às estrelas fixas no céu. E o desenvolvimento disso foi se dando a partir da percepção de qualidades como quente, frio, seco, úmido, diurno e noturno. Tudo deriva disso. Então, tudo aquilo que é moderado, quente e úmido vai ser considerado benéfico. Tudo aquilo que for excessivo, frio ou quente e seco vai ser considerado maléfico. Danilo Prado dos Reis. Bom dia. Para analisar características do parceiro afetivo, se olha para o signo descendente ou para o signo que está o regente do descendente. Tem Escorpião na casa 7 e Marte em Câncer. Você vai olhar para muito mais do que isso. A casa 7 vai indicar como você enxerga os outros, o que você espera dos outros, o que você busca nos outros, o que te atrai quando você vê no outro. Então, assim, ver a casa 7 é fundamental, ver o regente da casa 7 é fundamental, e caso hajam planetas na casa 7 também é fundamental.
Mas para um relacionamento a gente vai buscar muito mais do que isso. Se você, por exemplo, busca conforto emocional numa parceria, e eu acredito que a maioria das pessoas busquem isso, também é importante ver como é que a Lua está em relação ao regente da casa 7, aos planetas na casa 7, se ela projetada na casa 7 teria dignidades ou debilidades, tudo isso conta. E também a mesma coisa para Vênus. E o próprio regente do ascendente, se ele tem uma boa troca de recepções com o regente da casa 7, com a Lua, com a Vênus, com os planetas da casa 7 e assim por diante. Espero ter explicado de uma forma fácil de entender. Se curtiu, já deixa seu joinha, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação quando houver próximos vídeos. Se quiser marcar uma consulta comigo, o link para o meu site está aqui embaixo na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.